tarde para todos. Meu nome é Gleison Ribas e dando sequência ao último vídeo que eu postei sobre o medo, o próximo caminho da nossa caminhada é a culpa. Nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho sobre a culpa, sobre o julgamento e sobre o remédio, ou digamos assim, o antídoto para esse veneno das nossas emoções e dos nossos sentimentos, que é a culpa e o julgamento. Eles são sentimentos de espectro negativo que envenenam e nos deixam doentes. A cura para eles é a compaixão. Mas vamos devagar, vamos começar. A culpa. A culpa, ela vem trazendo uma energia pesada, uma energia negativa para a sua vida, porque tudo que acontece você quer encontrar um culpado. Ou você culpa o outro, isso seria um impulso positivo, né, onde você projeta a culpa em outra pessoa, ou você coloca a culpa em você mesmo. Isso seria um impulso para dentro, um impulso negativo. Esse impulso é quando você se culpa demais por tudo. E esse sentimento da culpa, ele é trazido inicialmente pelo julgamento. Quando você é uma pessoa que julga demais, que dá opiniões toda hora sem pensar, no automático, você está sempre querendo encontrar um culpado, sempre querendo encontrar o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, você acaba caindo no pecado, que a gente já sabe que não é pecado, que é um sentimento ou uma emoção negativa, que essa emoção negativa é o julgamento. Inevitavelmente, em falar de julgamento, a gente acaba referenciando as várias religiões que existem. O maior problema da humanidade no momento é julgar a fé do outro. Quando você pega e julga o irmão que a fé dele está certa ou que a fé dele está errada, você está julgando a si mesmo. Porque tudo que você olha e consegue enxergar no outro, você está, na verdade, olhando para dentro de si mesmo. Porque o outro é um espelho de você mesmo. Vou dar um exemplo aqui bem básico. Vou pegar emprestado aqui os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Jesus tem um trecho que ele resume os mandamentos em dois, que é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Nosso Criador, e amar o próximo como a ti mesmo. Esse amar o próximo como a ti mesmo, se você não ficar só na superficialidade, só na materialidade do assunto, se você entrar profundo e refletir, expandindo esse conceito, você vai perceber o quê? Que amar ao outro como a ti mesmo representa e está dizendo nessa frase que você é o outro, que o outro é você. Que tudo que você fizer ao outro, você não está fazendo só ao outro, você está fazendo a si mesmo. E tudo que você estiver fazendo a si mesmo é porque você projetou o que tem dentro de você fora no outro, como se ele fosse um espelho e ali você está enxergando. Isso funciona como? Nós temos um filtro, uma lente, e é assim que nós enxergamos o mundo, através da nossa lente. É assim que nós medimos o mundo, através da nossa régua. Então, se a minha régua tem 30 centímetros, eu só consigo medir o mundo de 30 em 30. Se minha régua tem 1 metro, eu já consigo medir um pouco mais. Então, dependendo da expansão de consciência que você tem, do ponto de vista rígido, limitado, restrito ou mais expandido, você consegue fazer um juízo de valor no outro. Só que quando você faz um juízo de valor no outro, você está fazendo um juízo de valor em você mesmo. Porque você só vai acusar e ter certeza que o outro, por exemplo, é um bandido, se dentro de você você for um bandido. Por exemplo, ah não, eu nunca roubo. Eu nunca roubo, eu sou uma pessoa honesta, eu não vou roubar. Beleza? Beleza. Mas fulano é ladrão, fulano rouba isso, fulano rouba aquilo e tal e tal. É um filho da mãe. Ok. Essa é a sentença de uma pessoa julgadora, de uma pessoa que está acumulando sentimento negativo dentro de si mesmo, só que ela não está enxergando que ela também é bandida, que ela também roubaria. Vamos puxar para um extremo. Digamos que essa mesma pessoa que apontou o dedo para o outro, disse que o outro era julgador, que o outro era ladrão, né? Que roubava, se encontrasse numa situação difícil, aonde não tivesse jeito de arrumar comida para a família dele, aonde não tivesse jeito de
ter o próprio sustento e o filho dele, por exemplo, né, tivesse em casa precisando de alguma coisa ou precisando de um remédio e tivesse a oportunidade dele roubar exatamente aquilo que a família precisa, exatamente aquilo que o filho doente precisa, exatamente aquilo que ele precisa, que ele está com muita fome. A maioria das pessoas, que nem todo mundo é igual, mas uma grande maioria das pessoas que acusam o outro de ser ladrão, numa situação extrema como essa, seria ladrão, roubaria. Nem que seja manga na árvore do quintal do vizinho, é roubo. Está no quintal do vizinho, é roubo. Mas ele inventaria uma desculpa na cabeça e roubaria para poder alimentar a própria família, ou mesmo para se alimentar por algum desejo, ou alguma coisa desse tipo. Então você consegue entender que o outro, ele é você. Tudo que você vê no outro, você está vendo o interior do seu coração. Obviamente, se você vê as pessoas boas, você é bom. Se você vê as pessoas ruins, você também não está muito legal naquele momento. Um outro exemplo é que no ambiente profissional, vem o seu chefe te elogia. Pô, você trabalha bem e tal, parabéns, você é o melhor funcionário da empresa. Se você julgar que ele está te elogiando, você vai incorrer no mesmo erro que ele. Porque, na verdade, ele só veio te elogiou porque ele está num bom dia. Mesmo que você trabalhasse, não faltasse, chegasse na hora, se ele tivesse num mau dia, onde tivesse conta para pagar, onde tivesse um monte de problema para resolver, mesmo que você fosse um ótimo funcionário, ele não ia vir e ia te fazer esses elogios. Ele ia estar de cara fechada, triste. Ele não ia enxergar o seu bom serviço. Ele só está enxergando o seu bom serviço porque ele está bem. Se ele tivesse mal, ele não teria te tratado do mesmo jeito. Inclusive, acontece no nosso âmbito de trabalho, de o chefe elogiar numa semana, está maravilhoso, e na semana seguinte ele está o cão cuspindo fogo. Justamente porque ele não está te elogiando, não é você que é bom, você só está fazendo o seu trabalho e a sua obrigação. Ele está elogiando ele mesmo. Porque ele está bem naquele dia, então ele vai falar que você é bom. Se ele tivesse mal, ele te olharia com outros olhos, justamente por conta dessa lente pessoal que cada um tem a sua, essa régua que cada um mede o mundo. E dentro do julgamento, a gente costuma julgar os outros. Se você já não tiver trabalhado bastante essa questão de julgamento, você vai começar a julgar os outros. E tudo que é julgado tem uma sentença. Tudo que tem uma sentença, ele será culpado ou não de alguma coisa. E a gente não é Deus para saber a verdade de tudo e julgar corretamente cada um. Muito bem. Dando sequência aqui às explicações, a energia da culpa, do julgamento, ela costuma somatizar no nosso organismo. Como eu vou dar dois exemplos aqui de duas doenças que podem ocorrer por pessoas muito julgadoras, correto? Mas, como eu já disse antes, os tipos de doença dependem do seu código genético, da sua predisposição genética, do que você come, do que você dorme, do quanto você dorme. Depende do seu organismo, aonde ele está desenvolvendo. Porém, a energia tem uma certa tendência a ir a um local correto. Meu cachorrinho está animado ali fora. Muito bem. Vamos começar. A pessoa que é muito julgadora, ela é uma pessoa cabeça dura. Só a verdade dela imposta, a verdade do outro está errada. É só ele que sabe fazer as coisas. Vem cá, pessoal. Vem cá. Vamos lá, tio. O papai está gravando o vídeo. Então, esse tipo de pessoa que acha que é o dono da verdade, que sabe de tudo, que só as coisas deles estão certas, ele já está se julgando como positivamente, como se ele fosse a última Coca-Cola do deserto, como se ele fosse o rei da cocada, né? Expressões utilizadas pela população. Essa pessoa, ela é cabeça dura. Ela não está aberta a novos conhecimentos, ela não é flexível, ela é rígida, intolerante, orgulhosa, ela tem um orgulho muito elevado, porque só ela está certa, ela é orgulhosa.
Esse tipo de comportamento rígido, essa forma de pensar rígida, gera sentimento de rigidez. E esse sentimento de rigidez, normalmente ele escoa para o nosso corpo físico, né, para os nossos órgãos, os nossos sistemas, em locais que normalmente deveriam ser flexíveis, como articulações, joelho, ombro. E começa ali com uma dorzinha, vai instalando uma doença. Quando você vê, você está com uma doença braba de joelho, que seu joelho já está imóvel. Por quê? Tudo que você pensa, você sente. Tudo que você sente passa para o seu corpo como saúde ou como doença. Se o pensamento for positivo, você se cura, as dores diminuem, a doença retrocede, o seu organismo responde melhor aos medicamentos e aos tratamentos. Agora, se a energia for negativa, for essa energia de julgamento, de rigidez, de cabeça durice, né? Uma palavra nova que eu inventei, cabeça durice, você vai acumular problemas de joelho, talvez de ombro, talvez nas articulações, talvez nos dedos, né? Nas articulações do dedo. Depende da tendência orgânica de cada pessoa. Muito bem. Essa doença acontece por quê? Porque esse tipo de pessoa que tem problema no joelho, vou botar o joelho como exemplo, ela é rígida. Se ela pensa rígido, ela sente rígido, o corpo enrijece. Ela está sempre tensa, sempre travada. E ela é o tipo de pessoa 880. Exemplo. Vou pegar um pacote de biscoito recheado para comer. Ele não consegue comer 3, 4. Com ele é o seguinte, ou como tudo, ou não como nada. Já enrijeceu. É 880. É preto no branco, entendeu? É uma pessoa rígida, ela não tem flexibilidade. Eu vou comer agora um pouquinho, vou deixar um pouquinho para depois. Ela não consegue fazer isso. Quando se fala de fé religiosa, é a mesma coisa. Não. Só existe um Deus e o nome dele é esse. Nenhum dos outros nomes serve para Deus. Só que ela esquece, e se você falar, por exemplo, Deus em português, é Deus. Se você falar Deus em inglês, é God, o Criador do Universo. Né? Nós estamos falando do Criador do Universo. Se você for lá na cultura hindu, você vai ver que o Criador do Universo lá se chama Brahma. Se você for lá na Yorubá, você vai ver que o Criador do Universo lá se chama Olorum. Então, e se for ali em Israel, né? Lá eles chamam Deus por El Shaddai, Jirei, né? Que são os epítetos de Deus, os nomes de Deus. Então, uma pessoa que é rígida, que é intolerante, por exemplo, Jeová, né? Jeová também, Javé, uma pessoa que é rígida, intolerante, ela não aceita que o Deus dela tenha outro nome senão o dela. Não pode nem sair em outra língua. E ela acaba julgando que o jeito das outras religiões de chamar Deus está errado, que o dela é que está certo. E ela começa a acumular um monte de doença, porque ela está ali enrijecendo. Ela está ali sem flexibilidade, a mente está fechada, cristalizada. Então, o julgamento, ele vai vir trazendo todas essas doenças. Uma outra doença que o julgamento pode te trazer é uma doença ligada à libido. Libido pode ser traduzido como desejo. Por exemplo, o desejo de viver. Uma pessoa que é muito julgadora, julga muito, nossa, a vida do outro que é boa, a minha não é boa. Está julgando que a dela é ruim, que a do outro é boa. Logo ela vai ver que a vida do outro é boa, que ela não consegue ter a vida do outro, e isso vai se desdobrando em um monte de outros sentimentos negativos, que ela não vai ter a vida do outro, cada um tem a sua. E como ela acha que a dela é ruim, ela já está se julgando incapaz, se julgando que as escolhas dela não são legais, aí começa a entrar depressão, começa a entrar um monte de outros sentimentos, e vai só desdobrando simplesmente porque ela é uma pessoa rígida, julgadora. E ela vai perdendo prazer, o desejo de viver. Inclusive o prazer nas áreas conjugais também. Porque se você julga que a sua companheira não é muito legal, nem a boca, que a do vizinho que é boa, bonita, faz a comida gostosa, que a sua família não é boa porque tem briga, que a do vizinho, que a do chefe, que a do seu amigo que é boa porque lá todo mundo se dá bem, se você começa a julgar o seu relacionamento, a sua família, o seu emprego,
você começa a vir perdendo o desejo de estar dentro dele. Se você julga negativamente, você vai estar dentro dele por quê? Você vê então que a energia negativa da culpa e do julgamento, que eles trabalham juntos. Primeiro você culpa alguém, e se você culpou alguém, você julgou que ela era culpada. Então você também julgou junto com a culpa. E isso serve para fora e para dentro. Vai te trazer, vai acabar a sua vida. Sinceramente, é uma das energias, primeiro o medo, que é a base de tudo, e depois o julgamento. É uma das energias que está muito pesada no planeta, mas muito pesada. Precisa ser dito, precisa ser conversado sobre isso, que não é legal julgar os outros, que é um sentimento ruim de verdade, que ele faz mal e que ele aporta para um monte de outros sentimentos, que cada um deles vai trazer uma doença diferente. Então, olha só como o medo e o julgamento já traz uma porta para milhares de outros sentimentos ruins. Muito bem. Eu vou falar agora um pouquinho do remédio, que é do antídoto, correto? Que é a compaixão. Uma pessoa que deseja melhorar das doenças causadas por esses tipos de sentimento, por esses tipos de emoções, ela precisa acumular a virtude da compaixão. Compaixão as pessoas confundem com amor, que os dois são muito próximos, tá bom? Então eu vou conceitualizar aqui para ficar bem claro o que é compaixão e o que é amor. Um complementa o outro, mas não é exatamente a mesma coisa. A compaixão é a capacidade que o ser humano tem de olhar para o outro e ver o outro melhor no futuro. Ou de olhar para si mesmo e se ver melhor no futuro. A pessoa hoje é brigona e orgulhosa. Qual pessoa? Minha esposa. Minha esposa é brigona e orgulhosa. Ok. É a capacidade que eu, marido, tenho de olhar para ela, ver que ela está irritada, olhar com compaixão, com carinho, com gentileza. Isso é compaixão. Que ela está estressada, que ela está sobrecarregada, que ela não teve oportunidade de estudar ou de conviver com pessoas que dessem uma base emocional para ela. Então, a partir desse ponto de visão de compaixão, eu consigo enxergá-la melhor, mais evoluída, uma reforma interior mais forte, uma mulher independente, uma mulher que sabe lidar com os próprios sentimentos num futuro, e terei paciência para esperar esse dia chegar. Isso são virtudes. E as virtudes te aproximam da saúde. Enquanto se você ficar nervoso, se você ficar intolerante junto, se você copiar a atitude da pessoa, você vai só para baixo, vai só ficando doente junto com ela. É dois doentes. Ao invés de um ajudar o outro, os dois afundam no buraco. Ok? A compaixão, ela é esse tipo de sentimento. Vou falar agora um pouquinho do amor. O amor, o amor, eu vou dividir aqui didaticamente em três níveis, que eu sempre gosto de dividir as coisas em três níveis. O primeiro nível é o amor próprio. Amor para dentro. Amor por você. Beleza? Se você quiser vencer o julgamento de si mesmo, de ficar se culpando, ficar se julgando, você tem que conseguir se olhar com compaixão. Você tem que olhar para você mesmo, enxergar que no passado você era muito ruim, depois de um certo esforço, de um certo tempo, você melhorou bastante, e hoje você já não é mais aquela pessoa que você era antes, e que no futuro, apesar do conceito de passado e futuro, se for usado da maneira errada, também te deixa doente. Porém, existe a maneira certa de usar passado e futuro, esses dois conceitos ilusórios, e no futuro você vai ser uma pessoa melhor. Porque se você melhorou de ontem para hoje, amanhã você vai estar melhor que hoje. Então não tem por que você ficar se julgando pelos erros que você está cometendo hoje. Cometeu erro, respira fundo, se tranquilize, entende que esse é o processo, se responsabilize pelo erro, ao invés de ficar se culpando. Pula, tem uma amiga que me falou isso, né? É inútil se culpar, porque se culpar você não ganha nada. Você só perde e perde tempo. Fica parado no mesmo lugar. Você tem que pular o processo da culpa. Errou, pula a culpa, vai direto para a responsabilidade. Vai lá e se responsabiliza. Vai lá e pede perdão. Você errou com alguém? Chega lá, fulano. No momento eu não estava legal. Pedir perdão para você aqui, tá bom? Eu não sei se você vai me perdoar, mas eu me perdoo. E perdoo você por qualquer coisa que você tenha feito comigo também.
eu libero perdão para você. Quando você libera perdão, você exime tanto você quanto o outro da culpa. Então você sai daquele processo de autoculpa. Você sai daquele processo de a culpa é do outro, a culpa é minha, de quem é a culpa? A culpa não é de ninguém. É um processo onde duas pessoas estão participando, onde quem é adulto, quem não é criança, vai parar de fazer pirraça, vai levantar e vai pedir perdão. Continuando, pessoas que são adultas espirituais. Elas não são mais infantis, não são almas infantis. Elas não fazem pirraça, elas perdoam, elas são humildes, elas têm compaixão por si mesmas, elas têm compaixão pelo outro. Enquanto crianças espirituais, enquanto crianças, você pode ter 90 anos de idade, você pode ser birrento, você pode fazer pirraça. Então, numa relação onde a gente tem aqui, por exemplo, um pai, uma mãe e um filho, se é o filho que está resolvendo as situações, ó, gente, olha para si mesmo, porque vocês estão muito ruins, vocês estão muito infantilizados. A criança, o papel dela é esse, é ser infantil, porque ela é criança. Agora, se a criança está tendo que resolver os problemas dos pais, vocês têm que abrir o olho, e vocês que estão sendo a criança da relação. E numa relação entre dois adultos também. Tem sempre um que é o adulto da relação e um que é a criança, que faz pirraça, que briga, que chora, que se sente ofendido. O adulto não, o adulto enxerga a situação, olha para a criança e fala assim, não, essa criança ela é assim porque ela ainda é criança. Ela será melhor no futuro. Vou ensinar como é que faz. Como que eu vou ensinar? Não é sendo professor, não. É dando exemplo, é indo lá pedindo perdão. Se você falar que o outro está errado, o outro tem que pedir perdão para você. Você já julgou o outro. Você já é a criança. Você tem que levantar e fazer. Muito bem. Isso é o conceito de compaixão, tá? Compaixão é a capacidade de enxergar para o outro. O conceito de amor, ele pode ser dividido em três tipos, que é o amor próprio, que a gente já falou, a capacidade de se ver melhor, de gostar de si mesmo, de se aperfeiçoar, de se mexer. Pode ter o amor condicional, que é o amor com condição. Por exemplo, eu só amo quem se relaciona comigo, minha esposa. Ou então eu só amo minha namorada. Ou então eu só amo minha mãe, meu pai e minha família. Eu só amo minha família. Os outros não merecem meu amor. Sabe o que você está falando quando você fala isso? Que você não merece o amor dos outros. Que o outro é você e você é o outro. Tudo é junto, tudo é um. Então o amor condicional é quando você impõe uma condição. Eu vou amar fulano, mas eu vou amar fulano porque fulano fez o bem para mim. Porque fulano me deu emprego. Porque fulano, eu nasci de fulano, então eu amo minha mãe porque eu nasci dela. Esse é o amor com condição, é quando você bota a condição. Amor condicional. É um nível de amor, mas não é um amor perfeito. O amor perfeito é o amor incondicional. É o amor que você dá sem esperar nada em troca, de graça. Na graça, né? Muito bem. Esse amor incondicional, eu vou contar a história aqui para ficar fácil de entender, e ele é um pouquinho complicado de entender, porque vem alguém e fala para você, ó, cara, ele te assaltou, você tem que amar ele, tá? Ele é seu irmão. Muitas pessoas têm dificuldade de alcançar o que é o amor incondicional. Porque para você alcançar o amor incondicional, primeiro você tem que construir a base. Você tem que se amar primeiro. Depois você tem que amar os seus, aqueles que estão perto de você, sua família. E depois você consegue vislumbrar o que é um amor incondicional. Mas eu vou dar um vislumbre aqui. Vamos fazer uma historinha. Digamos que você esteja no alto do morro de uma favela no Rio de Janeiro, preso na mão dos traficantes, dos bandidos, beleza? Ele bota a arma na sua cabeça e fala assim com você: escolhe quem vai morrer primeiro. Se você não escolher, você que morre.
E ali, sentado no chão, ajoelhado no chão, está a sua mamãezinha, sua mamãe, de 90 anos de idade, já curtiu a vida, já aproveitou, já criou os netinhos, já teve, assim, muitas felicidades na vida, está ali amarradinha, de venda, amarradinha ajoelhada no chão. E do lado dela tem um rapaz que você não conhece, você não sabe quem é, você não sabe qual a procedência dele, porém, ele tem 21 anos. Está no início da vida ainda, não teve filho, não construiu uma história. Ele não aproveitou nada da vida ainda. É um rapaz novo, coitado. E aí? Qual seria a sua escolha? Qual seria a sua escolha? Tem a sua mãe, tem o rapaz de 21 anos, tem os prós e os contras de cada um, correto? Aqui a gente está usando a mente lógica, a mente racional. E tem você, que você também tem que se salvar, porque o cara falou que se você não escolher um dos dois para morrer, é você que morre. Fala para mim. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tempo. 1, 2, 3. Vamos, escolhe, gente. 4. É só um exercício, não existe escolha certa. 5. Vamos lá, exercite o amor, exercite a compaixão. 6, 7, 10. Pulei para o 10. Vou dar a resposta. A resposta é que cada um vai escolher uma coisa. E não quer dizer que está errado. Só quer dizer que você está num estágio do amor. Num estágio, você pode estar no estágio do amor próprio, pensar só em você. Você pode estar no estágio do amor condicional, pensar só em quem você conhece, em quem são os seus, né? Briga partidária é muito assim, né? Você só quer defender o seu lado. É direita, é esquerda. O outro que se dane. Pô, não é atitude legal, né? Por isso que não é o amor perfeito, o amor condicional. E tem o amor incondicional. Agora, pegando um pouquinho, todo mundo conhece a personalidade de Jesus Cristo. Muito fácil. Jesus Cristo é um cara top, um ótimo exemplo para quem quiser seguir. Os outros grandes profetas, Buda, Maomé, todo mundo gente boa, tudo enviado de Deus para a Terra. Fica tranquilo, pode seguir qualquer uma filosofia que prega o amor, que ali está o amor, está Deus. Porém, vou usar a personalidade de Cristo, porque Cristo é mais conhecido no planeta. Cristo, o que Cristo faria nessa situação? Salvaria a mãe dele? Salvaria o desconhecido? Ou se sacrificaria, né? Não mandaria matar nenhum dos dois? Não, bandido, pode me matar. Eu não vou matar ninguém. Né? Tem gente que é assim também. Que não tem amor próprio. Quer se sacrificar pelo outro sem pensar no próprio bem também. Muito bem. Eu lhe respondo uma resposta que pode não ser a melhor de todas, mas é a resposta que o meu nível de consciência alcançou. Jesus Cristo, numa situação dessa, onde ele teria que escolher entre a vida dele, a vida do rapaz novinho ou da mãe já idosa, ele escolheria salvar a vida do bandido. Ele não ia fazer nenhuma dessas três escolhas aqui que humanamente nós faríamos, porque ele tem amor incondicional. Ele perdoa, mesmo aquele que faz mal para ele. Mesmo aqueles que penduraram ele na cruz, segundo a história bíblica, ele perdoa. Olha como é que o perdão, não julgar que existe alguém mal ali. O bandido é o que mais precisa de ajuda. O cara que está ali todo violento, todo arrogante, todo tentando lhe fazer mal, é o que mais precisa de ajuda. Tem uma música que tem uma letra linda que fala assim: tudo que não é amor é um pedido de socorro. Então, esse é um exemplo do que seria o amor incondicional, o amor por tudo. O amor do nosso Criador que Jesus canalizava na época, né? Ele tentaria salvar, ele conseguiria salvar o bandido. E convenceria o bandido que tudo aquilo é absurdo e que é melhor todo mundo ser amigo, e que a gente vai se dar bem, que não tem motivo nenhum para ninguém morrer, e que você pode ser feliz, e isso é compaixão. Enxergar no bandido uma pessoa melhor. Então, o grande remédio de pessoas que são julgadoras, de pessoas que se culpam demais, é a compaixão. E a compaixão ela vem junto com o amor. Compaixão para fora para com os outros e compaixão para dentro para com si mesmo. E chegando já agora no final do vídeo, eu vou dar uma dica, que eu sempre dou uma dica de ouro nessa nossa caminhada. A dica de ouro desse vídeo é para te auxiliar
É muito fácil falar, para de julgar, para de se culpar. O difícil é parar de se culpar, é fazer na prática. Então, eu vou dar uma dica para na prática você conseguir fazer. Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Garganta seca, né? Muito bem. A grande dica de ouro para que você consiga vencer esse segundo desafio, que serão 3 desafios, a gente falou primeiro, estamos falando agora do julgamento, e nós vamos falar posteriormente de um outro tema, que vai ser surpresa. Para você vencer o julgamento, você precisa do auxílio desse ponto de vista. Todos somos um, e um somos todos. Tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Porque a gente vive numa ilusão onde a gente acha que o mal para o outro não afeta a gente, mas afeta sim. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidade. O simples fato de você desejar o mal para o outro, você já está fazendo mal para você mesmo, porque os sentimentos que aquilo gera danificam a sua saúde interna. Então, a grande dica de ouro é você entender que você é o outro e que o outro é você. Se você conseguir unificar isso, mais um, repetindo novamente, que é mais um dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é fazer ao outro aquilo que você deseja para ti mesmo, você vai ser uma pessoa saudável, você vai conseguir vencer os seus desafios, você vai conseguir vencer a sua rigidez, você vai entender que do mesmo jeito que você não gosta que ninguém fale mal da sua religião, você, se fosse o outro, estaria escutando alguém falando mal da sua religião. Então você não vai falar mal do outro, você vai ter compaixão, você vai ter gentileza. Você não vai julgar a religião do outro, porque você não quer que ninguém te julgue pelas suas escolhas. Você não vai julgar o erro do outro, porque você não quer que ninguém julgue seus erros. Você quer ter misericórdia. Você quer ter compreensão, acolhimento quando você errar, quando você precisar, quando você estiver sensível, fragilizado. Então, essa grande dica vai te ajudar muito. Primeiro, você não se culpar, tá? Porque todo mundo merece uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma chance infinita. Todo mundo merece ser amado, o amor está aí para todo mundo. Todo mundo merece ter a sua individualidade, a sua autenticidade, fazer as coisas do seu jeito, amar do seu jeito, adorar a Deus do seu jeito, querer o melhor para si e para os outros do seu jeito. Cada um tem um jeito de, cada um está num estágio de amor, num estágio de compreensão do que é amar. A gente tem que ter compreensão, principalmente se você se considera, eu nem me considero, mas se você se considera detentor de muito conhecimento, detentor de muita. Você entende muito das coisas, você tem muito entendimento, você já estudou muito. Aí que você deveria estar mostrando mais amor e mais compaixão ainda. Porque você tem o conhecimento, teria que estar botando em prática. Concorda comigo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para todos que conseguiram chegar até o final desse vídeo longo. E que o nosso Criador nos acompanhe na nossa caminhada. Até a próxima.